Bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos em Reparação de Danos no Direito da Concorrência. Hoje temos a satisfação de tratar sobre o tema de prova e reparação de danos no direito da concorrência e de receber o professor Flávio Luiz Archo, professor titular da Universidade de São Paulo, mestre, doutor e livre docente pela mesma instituição, advogado, árbitro e parecerista de direito processual, e também a professora Thaís Pascoal, que é professora de direito processual da Universidade Positivo. Além disso, é doutora e mestre pela Universidade Federal do Paraná e advogado. Para nós é uma satisfação poder conversar sobre esse tema tão instigante, tão interessante, que é o tema da prova. A dinâmica do nosso grupo é uma dinâmica de debate. Então, nós vamos primeiro ouvir o professor Flávio, depois a professora Thaís vai fazer as suas considerações e o nosso grupo provavelmente vai, com todo respeito, enchê-los de perguntas, de questionamentos, de dúvidas, para a gente tentar estabelecer um diálogo. Muitíssimo obrigado mais uma vez, professores, por aceitar o nosso convite. Professor Flávio, por favor. Bom, então, meu bom dia a todos e todas as colegas. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, embora a vida esteja mais corrida do que nunca. É sempre bom sair do conforto e participar de grupos assim tão qualificados que nos permitem refletir e principalmente aprender tanto. Então, agradeço ao Adriano, cumprimento a todos os colegas e colegas na pessoa da professora Thaís, que trará os verdadeiros e mais relevantes subsídios aqui para os senhores e senhoras. Aliás, a minha primeira observação é uma advertência razoavelmente clara, mas não custa registrar, né? Ninguém tem dúvida de que eu sou um generalista, numa terra de especialistas. Mas eu até que venho com a consciência tranquila, assim, não me sinto um estelionatário aqui entre os senhores, porque o especial derroga o geral, ninguém tem dúvida disso, e eu não pretendo aqui tratar de especialidade que não é minha. Mas há um momento em que a especialidade cessa e é preciso voltar ao geral. E é nessa hora, então, que sempre um processualista aparece, um generalista aparece em matéria processual, um generalista em matéria de processo. Por isso que, às vezes, eu me sinto, faço um exame crítico, assim, eu penso, não, mas eu participo de um grupo de processo eleitoral, depois de concorrencial, depois, enfim, mas é porque todas essas áreas de especialização, repito, elas precisam de uma reflexão de ordem geral para saber até que ponto prevalece a especialidade, até que ponto a especialidade dita soluções particulares e até que ponto é preciso, então, recorrer à teoria geral. Em particular, nesse tema, eu acho que isso se aplica com razoável clareza, porque prova é um tema com uma amplitude e uma tendência, uma vocação à teoria geral muito grande. Bom, primeiro, basta dizer que prova é disputada entre processualistas, civilistas, e, enfim, a prova é um pouco direito material, a prova é um pouco processo, a prova é a fonte da prova, mas a prova também é o fato, é a informação, e a informação está no direito material e é absolutamente relevante, quer do ponto de vista do direito material, quer do ponto de vista do acesso à justiça, entendida como sistema de mecanismo de solução de controvérsias. Então, se tem um tema, dentre alguns, que correspondem a essa vocação mais geral, o tema é o tema da prova. Portanto, e eu acompanho com grande interesse esses temas concorrenciais. Eu vejo aqui a Karen, por exemplo, está presente, não estou vendo a Karen, está aqui, pelo menos está aqui, e de vez em quando tenho contato com alguns colegas que me honram com esse diálogo, né? Às vezes trabalho juntos, conjuntos,
mas, por exemplo, eu fui juiz eleitoral. E, de vez em quando, me vem muito à mente a semelhança e a analogia que existe entre a concorrência no âmbito eleitoral e a concorrência no âmbito, né, do mercado, digamos assim. Há muita coisa parecida. Em matéria de prova, por exemplo, né, a ilicitude da prova, embora lá no eleitoral, quando eu tenha militado, não houvesse, obviamente, nada próximo nem de colaboração premiada e muito menos de leniência, o modelo do ilícito aflora de forma muito semelhante, porque alguém desagradado toca o sino. Então, alguém toca e desencadeia, porque alguém, numa campanha eleitoral, alguém prometeu alguma coisa e depois não entrega, alguém se desagrada, como provavelmente há desarranjos nos concertos ilícitos no âmbito concorrencial, nos alegados ilícitos. Tudo isso eu estou enchendo linguiça aqui, mas tudo isso é para me defender um pouco dessa generalidade. Mas, ao mesmo tempo, e para dizer que bom que vocês vão nos cravejar de perguntas. Primeiro, que a Thais responderá todas as relevantes. E segundo, que eu tentarei trazer aqui, como faço em todos os eventos dos quais participo e que sou chamado, uma visão externa, digamos, uma visão generalista que apesar de ser generalista, nem por isso talvez não seja a melhor solução. Também me conforta o fato de que o estudo comparativo nessa área, como em todas, de um modo geral, não só como método, mas como conteúdo, também é muito relevante, né? Os senhores especialistas da área estão sempre atentos a diretivas europeias, a regras da União Europeia ou a realidade norte-americana ou estadunidense e a outras realidades que servem de exemplo, né? Que são referência dogmática, doutrinária e mesmo do ponto de vista da prática. Então, e aí, mais uma vez, o método comparativo convida a encontrar uma uniformidade de soluções, convida a soluções que são encontradas na teoria geral. Eu sei que eu tenho um tempo aqui, daqui a pouco eu já vou atingir meu tempo, mas eu tomei como referência, aqui me aconselhando com o Adriano, para tentar acertar um pouco o alvo, em parte considerações que eu tinha feito no encontro do IBRAC, do qual participei no final, acho que do ano passado, já nem sei mais, acho que foi, lá em Campinas, né? E nós nos centramos, naquela época, na brevíssima intervenção que tive, na resolução 21 de 2018, que, por sua vez, procura, então, regular temas relativos à prova, e acho até interessante, né? E, na parte final, fomentar as ações civis de reparação. Do ponto de vista de acesso à justiça, fomentar ações parece uma coisa... Ninguém deveria fomentar ações, mas entende-se, compreende-se o contexto. Na verdade, é dar efetividade ao sistema de repressão às violações à concorrência. Então, o que eu extraio dessa resolução é que, enfim, ao disciplinar o acesso à prova em processos administrativos, em diferentes fases, com diferentes graus, a tônica, a coluna, a linha mestra é colocar a prova como um instrumento a serviço das partes para melhor conhecimento de fatos relevantes, que é, cá entre nós, a tônica da disciplina da produção antecipada de prova no artigo 381, e, a bem da verdade, o que informa, talvez, a ideia vigente nos sistemas de common law de primeiro conhecer para depois decidir o que se faz. Então, o que se busca é a superação, como se diz, né? A superação de assimetria informacional, o que é bastante sério nesse terreno. Porque, de um lado, a ignorância total inviabiliza o acesso à justiça. Então, quem não tem nenhuma informação, não sabe nem que pode fazer valer um direito. Alguém foi condenado por um cartel, mas eu nem sei. Então, eu até comprei produtos com sobrepreço por conta disso, mas eu nem sei. Então, eu nunca vou tomar nenhum tipo de atitude. Agora, de outro lado,
a ignorância parcial acerca de informações e a estudos relevantes a respeito mostram que o litigante pode se tornar excessivamente otimista em relação ao resultado, porque quem não conhece, especialmente num modelo como o nosso, pode achar que então vale a pena ir, já que eu tenho uma chance. Eu conheço mais ou menos, eu não tenho exatamente as informações necessárias, então eu vou a juízo. Isso pode ser, digamos, indesejável do ponto de vista do sistema e tem uma repercussão econômica para isso. Além disso, esse acesso à informação é um dado relevante do ponto de vista do direito material, né? Mas aí eu só menciono porque eu deixo isso com os senhores e é um tema delicado, inclusive do ponto de vista do exercício da advocacia. Eu preciso tomar cuidado aqui para não ser imprudente demais aqui, para separar o acadêmico do advogado, porque afinal de contas eu também atuo no contencioso lá, né? Contencioso, né? Aí a questão já é essa área, pelo menos eu atuo. Então, justamente nessas ações, se discute o problema da prescrição. E é, de fato, um tema interessante, porque as construções que me parecem mais modernas e mais ajustadas à realidade procuram vincular o tema da prescrição, na perspectiva da accionata, ao conhecimento da violação, não é? Ou, pelo menos, a possibilidade de se adotar uma atitude para fazer valer um determinado direito. E, portanto, então, isso tem a ver com informação, portanto, tem a ver com acesso a elementos de prova. Há um brocardo, né, de que, segundo o qual a prescrição não corre em desfavor de quem não é capaz de agir. Contra non valentem agere non currit prescriptio. Quer dizer, quem não pode agir, no caso, ou porque há algum tipo de fraude que impede que a pessoa haja, porque ela é conduzida por um lado em que um caminho que não lhe fornece informações, há uma relação entre informação e prescrição, há uma relação entre acesso à informação e prescrição. Eu sei que esse problema os senhores resolvem por outros caminhos, mas, de todo modo, fica até isso interfere com a questão do próprio papel que o CAD representa no public enforcement e com repercussões no private enforcement, mas, enfim, é uma lembrança que me ocorre fazer aqui. Em relação propriamente à disciplina trazida pela regulamentação, eu anotei aqui algumas questões, e eu confesso que, pela correria, acabei não localizando exatamente os pontos que havia levantado. Talvez a Karen depois possa me ajudar, ela seguramente estava lá, mesmo o Adriano, porque, na verdade, a minha participação também acabou se dando um pouco em função da participação dos demais. Eu me lembro que, se eu não erro, o procurador do CAD estava na nossa mesa e ele levantou algumas... Enfim, alguém que participou diretamente da elaboração da resolução, e eu acabei me direcionando um pouco mais. Enfim, nós temos, então, a regra... É engraçada a resolução, porque ela estabelece uma regra, depois ela estabelece exceção, depois ela estabelece a exceção da exceção. E não sei se naquela época eu usei essa expressão, mas é menos com menos dá mais, porque, na verdade, é público, não é público, mas pode ser público. Então, volta-se a primeira regra. E alguns pontos me chamam a atenção, porque, claro, aqui segue-se a regra geral de que, afinal de contas, o acesso à prova e as informações que dela decorrem não é absoluto. Isso, de um modo geral, é conhecido na teoria geral da prova e nos sistemas que invertem a lógica e que colocam o conhecimento de fatos antes, propriamente, do aparelhamento de um processo para um trial, para um julgamento. Então, questões como sigilo, como segredo industrial e o próprio combate às infrações de ordem econômica aparecem nas exceções previstas no artigo 2º. Que, por sua vez, aparentemente dá uma abertura, impondo um ônus ao interessado de demonstrar
que em outras situações, outros elementos poderiam se inscrever nessa categoria. Agora, para me encaminhar então dessa fala inicial, do final dessa fala inicial, talvez as questões mais relevantes do ponto de vista da prova, mas repito, os senhores é que vão dizer quais seriam essas questões, estejam em relação às exceções da exceção, pelo menos é o que mais me chama, caso em que volta a ser público. Porque, só para me relembrar, eu me lembro que como linha mestra da preocupação desse encontro era o seguinte, quer dizer, a pretexto de dar acesso à informação para prestigiar o private enforcement, se correria o risco de colocar em risco, perdão, estaríamos diante do risco de comprometer o próprio modelo de leniência ou de termos de cessação de conduta. E isso, aparentemente, era o grande medo e deve ser, imagino, continuar a ser o grande receio. Uma dúvida que fica para mim em relação às exceções das exceções, com relação à previsão de decisão judicial. Então, o artigo 3º fala de a excepcional concessão... É de céu limpo às 12 am, com temperaturas... Meu Deus. Alguém resolveu falar assim, do nada. Só comentar rapidamente aqui. Eu me lembrei agora, uma vez fui fazer o professor Guerreiro, o professor Munhoz me convidaram para fazer uma palestra sobre produção antecipada de prova para alunos do grupo de societário. E num dado momento, assim, eu falei alguma coisa, fez um silêncio, e a Siri falou, não entendi. Falei, tá bom, não entendi. Alguém pisou lá no celular, então vamos deixar aqui de longe o celular. Então, dizia aí, a decisão judicial específica, que, na verdade, estabelece a excepcionalidade da excepcionalidade. Então, a minha dúvida fica, e fazendo aqui uma relação com o artigo 6º, que estabelece a intervenção do CAD nos feitos em que direto ou indiretamente envolva acesso a documentos e a informações, eu tenho um pouco de dúvida qual é a posição que se possa e se deva exigir do CAD em relação a decisões judiciais que tratam desses documentos. Para fazer uma analogia, que até boa, talvez seja boa, para mostrar que às vezes as coisas são um pouco dúbias. Por exemplo, quando o Ministério Público trabalha e obtém uma colaboração premiada, me parece razoável imaginar que o Ministério Público fique comprometido com aquela colaboração premiada e que toda e qualquer decisão que desatenda a colaboração premiada devesse ser alvo de inconformismo do Ministério Público e não de aquiescência do Ministério Público, porque, do contrário, soa como uma espécie de deslealdade daquele que tem o dever de zelar pela confidencialidade, né? Então, eu não sei o que os senhores pensam, se isso é um problema, eventualmente, mas se a lei, se a lei permite, se houve a regulação pelo ato normativo de intervenção do CAD, tudo me leva a crer que ele teria o ônus de brigar até onde fosse possível para preservar as regras que ele próprio reconhece como corretas, do que é sigiloso, do que não é, e se insurgir contra quebras indevidas de sigilo que possam, de alguma forma, comprometer aquilo que ele entende que deva ser o que paute a sua conduta. O segundo ponto que eu levanto aqui, que me ocorreu, eu não me lembro de ter levantado isso naquela ocasião. Também há a exceção da exceção, que remeteria, portanto, à regra, nos casos de cooperação jurídica internacional. Eu imagino que isso deva ter relevância para os senhores que atuam na área, porque em outras áreas eu já fui chamado a dar parecer sobre a relação da colheita da prova aqui e da colheita da prova fora daqui. Claro, num concerto de combate integrado, não é, entre nações da corrupção e, eventualmente, também de cartéis, é natural que isso apareça, até porque a atuação concertada, não raro, ocorre em diferentes lugares.
com repercussão, com coordenação em diferentes lugares. Agora, eu fiquei pensando, e não sei se isso é relevante, se, na verdade, a cooperação jurídica internacional que justificaria, então, voltar-se à regra de publicidade, portanto, então, se excepcionar o artigo 2º, se isso deve se pautar pela legislação local ou se deve se pautar pela legislação do país com o qual se quer cooperar. Eu digo isso porque, estudando o tema do right to privilege para arbitragem, eu pude ver e constatar que isso é um drama na arbitragem. Mas esse é um problema de direito internacional privado, em alguma medida, porque é saber até que ponto existe confidencialidade ou não existe confidencialidade, e diferentes regimes jurídicos estabelecem diferentes regras de confidencialidade. Por exemplo, documentos em poder de advogados, né? Então, uma coisa é a perspectiva estadunidense, outra coisa é a perspectiva brasileira. Então, eu não sei em que medida isso possa ser relevante, porque, na verdade, quer dizer, se a regra legal é um parâmetro estabelecido pela nossa lei e pelo regulamento como um limite, como um dado a ser considerado para sigilo ou não sigilo do documento, quer dizer, se eu adotar uma outra regra legal a pretexto de cooperação jurídica, eu frustro a regra legal que vigora no país em que ela está sendo aplicada. Então, eu não sei até que ponto isso apresenta alguma relevância. Se é que apresenta alguma relevância, fica o tema aqui levantado. Para terminar essa minha fala introdutória, eu peço desculpa se eu extrapolei o meu tempo, para quem não tem nada para falar, até que eu estou falando bastante. Me chama a atenção a questão da legitimidade do requerente, ainda no artigo 3º, da excepcional concessão. Então, quem que pode pleitear acesso a documentos, excepcionando a exceção, e, portanto, então, voltando à regra de publicidade. E aqui não sei se ajudo trazendo aspectos generalistas, como eu disse, porque a questão da legitimidade em relação à prova, quando a prova é vista numa perspectiva ainda autônoma, porque, na verdade, ela não é uma prova incidental a um dado processo, ela é uma prova para conhecimento de fatos, para aproveitamento. Então, a legitimidade é um problema em geral, porque, repito, quando você trata a prova sob a ótica de direito autônomo, então o objeto da pretensão é a prova, é o conhecimento do fato, toda aquela dificuldade que a gente tinha de legitimação para o provimento declaratório, para a declaração do direito, toda aquela dificuldade que eu tinha de saber terceiro juridicamente interessado, enfim, tudo isso ganha contornos quase dramáticos. Porque, na verdade, e aí eu somo o aspecto subjetivo com o objetivo. Porque, falando em teoria geral e tentando aplicar aqui, quer dizer, como é que eu posso ter clareza sobre as pessoas legitimadas, pertinência subjetiva? E como é que eu posso ter clareza sobre o objeto das informações, e, portanto, da prova e dos fatos a serem conhecidos, se, na verdade, a prova vai me revelar quem são as pessoas e vai me revelar fatos que possam então, delimitar a minha pretensão. Esse é um paradoxo que existe e que, obviamente, não é desconhecido. Esse é um paradoxo da abuse discovery. Quer dizer, todo mundo que trabalha com isso sabe que, em alguma medida, isso é um problema, né? Nós resolvemos a questão da legitimidade pela ideia de que, bom, quem não participou da prova, quem não participou da formação da prova, do processo em que a prova apareceu, não fica vinculado porque não houve contraditório. Mas aqui o problema é um pouco diferente, porque aqui a questão é saber bem, então quem tem legitimidade, o que eu preciso demonstrar prima facie para estabelecer que eu sou parte legítima e que eu não estou fazendo uma fishing expedition e que eu não estou, eventualmente, burlando os objetivos do sistema. E isso, então, termina com a questão, repito, dos fatos. Os fatos e os fundamentos, mesmo a ideia de razoabilidade e proporcionalidade, eu confesso que aqui eu não entendi qual é o sentido da regra, porque o que é, então, não é razoável porque eu posso obter por outras formas, então deveria se barrar porque, então, ou
não é proporcional, porque a informação a ser fornecida deve ser confrontada em juízo de ponderação com outras informações e outros valores. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender como isso se resolva, porque eu mesmo, ao estudar a antecipação da prova, não me lembro de ter desenvolvido esse tema sob o ângulo de razoabilidade, sob o ângulo de interesse e de utilidade. Embora, realmente, o interesse esteja presente dentro de razoabilidade e de proporcionalidade. Razoabilidade entendida como adequação, necessidade, proporcionalidade em sentido estrito, digamos, qualquer coisa assim. Adriana e Thaís, e colegas, desculpe ter falado bastante, e o pior, talvez correndo o risco de ter falado uma porção de coisa que em batalha naval a gente chamaria de água, ao invés de ser fogo. Então, pedindo desculpas, eu agora queria ouvir a Thaís e me coloco à disposição dos colegas, agradecendo o convite mais uma vez. Muito obrigado, professor Flávio. Acho que vão ter temas muito ricos aí para a gente debater. E já, desde logo, passo a palavra para a professora Thaís. Obrigada, professora Adriana. Começo agradecendo, né, por esse carinhoso convite. É um prazer participar desse grupo. Tenho acompanhado as atividades que estão sendo realizadas desde a sua criação. É um grupo muito bacana, então é uma grande alegria participar, em especial com o professor Yarshon, né? Eu já começo em desvantagem aqui, falando depois do professor Yarshon. Eu me lembro que no Congresso Internacional do IBDP do ano passado, eu tive a honra de presidir a mesa do professor Yarshon, não tive dúvida, levei o meu livro junto e pedi para ele, antes dele correr para o aeroporto, pelo amor de Deus, me dá um autógrafo, eu sou muito fã do professor Yarshon, então é uma grande alegria poder estar aqui debatendo essa temática tão fundamental com ele, e cumprimento também todos os alunos, todos os colegas que estão presentes nesse encontro. O professor Adriano me pediu para falar sobre a ideia de cooperação judicial em termos de prova, né? Eu vou desrespeitar um pouquinho o pedido do professor Adriano, não vou deixar de falar disso, mas vou estender um pouquinho para trabalhar um olhar coletivo sobre a produção de provas em questões de danos concorrenciais, que acaba passando, de certo modo, também pela temática da concertação, né? Sempre com a ideia aqui de lançar algumas ideias e depois aí receber de vocês todas as críticas e as perguntas para o debate necessários, aí tentando trazer uma contribuição efetiva para o tema que se discute aqui, né? Esse tema, de certo modo, foi trabalhado na minha tese de doutorado, que eu fiz na Universidade Federal do Paraná, sob a orientação do professor Eduardo Talamini, e a preocupação principal foi pensar em formas coletivas de produção da prova, pensando ali em 3 técnicas, né? Não vou falar das 3, mas na tese eram 3 técnicas, né? A possibilidade de um incidente de coletivização da prova, em que fosse possível a concertação de atos entre juízos cooperantes, inclusive de competência, às vezes, materialmente diversa, para a produção de prova comum, de um fato repetitivo em várias ações individuais, a produção antecipada coletiva da prova, e aqui me basei muito nas lições do professor Flávio sobre a produção antecipada da prova, né? A obra dele foi fundamental para o desenvolvimento das ideias, e também um olhar sobre uma produção negociada coletiva da prova. Foram as 3 técnicas trazidas e uma ideia depois de pensar no aproveitamento da prova coletiva em ações individuais futuras ou presentes, não é? E quando nós olhamos para começar, né, pela ideia de concertação, entrando aí na temática que o professor Adriano pediu para eu trabalhar, nós temos no Código de Processo Civil de 2015, ali nos artigos 67 a 69, um rol de ferramentas muito interessantes para facilitar a prática compartilhada de atos processuais, né? Não só com a ideia de deixar a antiga e morta, enterrada carta precatória de lado, para ter uma prática mais facilitada de atos, mas também para possibilitar a prática concertada, como o próprio nome do Instituto vai dizer, ou compartilhada de atos, na medida em que não há sentido em se praticar atos repetitivos, quando eu posso praticar um único ato citatório para a citação de vários réus, em demandas diferentes, em trâmite em juízos diferentes, ou a produção de uma prova única para fatos repetitivos, evitando, assim, a produção repetitiva dessa prova, né? Quando nós olhamos, então,
para as questões de danos concorrenciais, nós temos uma dificuldade muito grande em decorrência da prova, né? Olhando principalmente para a ideia do enforcement privado, né, que o professor Yarcho trouxe, até como talvez um incentivo ao combate às infrações, né? Tentando aí pensar até numa forma de se utilizar o private enforcement para combater, afinal, as infrações. Nós temos a possibilidade de, aplicando o artigo 47 da lei, pensar em produções de provas coletivas que facilitem a prova desses danos concorrenciais. Seja porque nós conseguiremos, dessa forma, ganhar em eficiência, evitando, assim, a produção repetitiva da prova desses fatos, desses danos, da prática dos atos em ações diversas, seja porque a produção coletiva da prova pode nos dar um olhar global sobre o problema, um olhar global sobre a infração cometida, um olhar global sobre esses danos que estão sendo praticados, né? Então, pensar aí na possibilidade de juízos de competências diferentes cooperarem, no sentido de consertarem, utilizando aí especificamente a ferramenta da concertação, que vai aparecer ali no artigo 69 do Código de Processo Civil, para compartilharem a produção de uma prova comum. A fatos que se repitam em várias ações individuais é uma maneira de se ganhar na produção dessa prova, mas também de se possibilitar um olhar global sobre as medidas que poderão, então, ser adotadas e sobre a própria reparação daquele dano concorrencial que pode aí se diluir entre vários consumidores, né? Nós podemos ter aí, inclusive, a produção de provas de sobrepreço, de repasse de preços, de uma série de questões específicas que tocam a necessidade depois de discussão de reparação de danos nessas ações, não é? E também é interessante pensar na perspectiva da produção antecipada da prova com um olhar coletivo sobre essa produção, né? Na medida em que, com a possibilidade de produção antecipada coletiva da prova, eu consigo também produzir uma prova que depois poderá ser utilizada em variadas ações, sejam elas coletivas ou mesmo individuais, para tutela de direitos individuais homogêneos, não é? Nós temos, então, a possibilidade de utilização desse uso instrumental da prova, pensando na construção de um conjunto probatório que depois poderá ser utilizado, tanto para identificar, como o próprio professor Yarcho trouxe, né, os possíveis legitimados, as possíveis partes daquela demanda, em especial porque na produção antecipada da prova nós não teremos propriamente ainda definidos o polo ativo, o polo passivo, temos ali um espaço em que interessados poderão participar da produção dessa prova, isso é muito interessante, seja para identificando, então, o tamanho do problema, identificando peculiaridades relativas àquele problema, melhor subsidiar ações, sejam elas coletivas ou individuais, para a tutela desses direitos, né? Nós temos aí, então, duas ferramentas que podem contribuir para um melhor conhecimento, uma melhor instrução dos fatos relativos a essas ações, evitando a pulverização, que também pode ser muito, muito danosa nesses casos, e incentivando, inclusive, a adoção de medidas com um olhar global que possibilite uma melhor solução daquele problema. Vejam que, inclusive, nós podemos pensar aí numa produção de uma prova que tenha uma característica de coletiva passiva. Eu sei que o professor Edilson já passou por aqui, e o professor Edilson, não sei se ele chegou a comentar sobre isso, mas ele é absolutamente contra as ações coletivas passivas, né? A ideia de você ter a coletividade representada por um ente legitimado no polo passivo, mas quando nós olhamos para a produção antecipada coletiva da prova, não há problema nenhum em se imaginar em provocar a produção antecipada, trazendo essa coletividade devidamente representada também para esse procedimento de produção antecipada da prova. Nós não estamos ali propriamente diante de um procedimento coletivo passivo, mas sim de um espaço em que essa prova vai ser produzida de forma adequada, com a participação de todos os interessados, que depois poderão se utilizar da produção dessa prova efetivamente produzida para as mais diversas
pretensões, não é? E vejam também, pessoal, pensando também na possibilidade de cooperação, que a cooperação não é unicamente judicial. Nós temos que olhar a cooperação prevista lá nos artigos 67 a 69 também numa perspectiva de cooperação, inclusive, entre Poder Judiciário e órgãos da administração. Nós podemos pensar numa possibilidade de uma concertação de atos entre Poder Judiciário e CAD, claro, com todas as ressalvas relativas ao sigilo que o professor Yarcho já destacou, mas é perfeitamente possível pensar numa produção conjunta de uma prova, envolvendo um ato de cooperação, um ato concertado, entre juízos, entre órgãos do Poder Judiciário e também órgãos da administração, como o CAD, por exemplo, justamente para pensar numa construção de um conjunto probatório que vai servir tanto para a adoção das medidas necessárias ao combate à infração à concorrência, como também a reparação de possíveis danos individuais que decorram daquele ato praticado, numa produção conjunta, compartilhada, colaborativa dessa prova. E mesmo o CAD, que já tem à sua disposição o inquérito, pode, quando for o caso, lançar mão de um procedimento de produção da prova nesses termos, inclusive de forma antecipada, também com um olhar coletivo, né? Na tese eu acabei defendendo isso, olhando mais para o Ministério Público, é claro, porque era uma tese que pensava na perspectiva geral dessa temática, mas eu me lembro que logo depois que eu defendi a tese, o professor Talamini fez um daqueles eventos café com torradas no escritório dele, e como eu tinha acabado de defender a tese, ele me colocou lá de torrada no café e trouxe para me torrar dois professores, o professor Gustavo Voz e o professor Elton Venturi, e o professor Elton, que do Ministério Público, destacou que mesmo para o MP, que tem à sua disposição o inquérito, a produção antecipada coletiva da prova poderia ser muito interessante, na medida em que ela pode fornecer um espaço mais adequado de contraditório na produção dessa prova, com a possibilidade depois de subsidiar ações ou individuais ou coletivas. A mesma lógica pode se aplicar aqui ao caso, também ao CAD, que pode lançar mão, não obstante tenha o inquérito, também de uma ferramenta como a produção antecipada coletiva da prova. A ideia, então, uma vez produzida a prova, e claro, eu não vou entrar aqui em detalhes sobre procedimento, como que o contraditório vai se implementar, se os entes terão ou não representatividade adequada. Se vocês quiserem, nós podemos debater sobre isso também, mas como o professor Adriano me pediu para falar em 15 minutos, que já estão quase acabando, eu não vou entrar nesses detalhes, mas é importante pensar em como que eu vou aproveitar essa prova depois, né? Porque seja um incidente de coletivização, em que juízos cooperarão para uma produção única de uma prova de fatos que estejam repetitivos em várias ações, seja por meio do procedimento da produção antecipada coletiva da prova, nós teremos ali uma prova produzida, não foi objeto de valoração e nem pode ser e nem deve ser, que depois vai poder ser utilizada como prova emprestada, seja em ações coletivas ou mesmo em ações individuais. E na medida em que eu permita a participação ampla nesses dois procedimentos, da coletividade devidamente representada ou de interessados na produção daquela prova, e o próprio CPC, quando vai tratar da produção antecipada da prova, lá no 382 vai admitir que o ingresso de vários interessados ocorram, todos esses interessados depois poderão se utilizar dessa prova. Todos eles que participaram da sua produção vão poder se utilizar dessa prova para subsidiar, sejam pretensões coletivas ou pretensões individuais, e aí sim, vinda essa prova na modalidade emprestada para essas ações, receber a devida valoração e poder ser utilizada aí para subsidiar as mais variadas pretensões nesses casos, tá? Vejam que são ideias que partem de institutos que estão no Código de Processo Civil, né, em especial a Cooperação Judiciária Nacional. Gosto muito dessa ferramenta, acho que nós precisamos utilizar e incentivar cada vez mais a utilização dessa ferramenta, justamente para evitar a prática repetitiva de atos, para tentar ganhar aí em eficiência e também em efetividade, mas olhando para essas ações específicas e para as peculiaridades dos danos concorrenciais, me parece que nós temos aí também um espaço para ampla aplicação dessas hipóteses de produção da prova, seja de forma compartilhada entre juízos, seja como iniciativa de legitimados, de interessados, por meio de uma produção antecipada coletiva da prova. Professora Adriana, acho que é isso.
Deram aqui 16 minutos na minha conta. Não quero passar do tempo. Fico à disposição para a gente debater e conversar aí sobre essas temáticas. Mais uma vez, muito obrigada. Professora Thais, muito obrigado pela exposição. Gostaria desde logo de convidar os membros do grupo presentes, os convidados que a gente tem hoje também aqui, para debater, para formular questões, enfim, fiquem todos à vontade aí de forma muito parecida com a dinâmica que a gente tem no IBRAC, ligar o microfone e fazer alguma questão, alguma ponderação. Eu vou aproveitar da minha prerrogativa aqui, mediando, para iniciar com pelo menos 2 provocações aí relativas ao tema. A primeira questão que eu tenho diz respeito especificamente à ideia de produção antecipada de prova, com relação a essa necessidade que existe de se mencionar com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair, eu não lembro bem a terminologia. Há aqui talvez uma dificuldade muito grande em fazer essa indicação. Há alguma possibilidade de superar essa dificuldade que é imposta em relação ao requerimento de produção antecipada? E talvez aqui tem uma sub-questão que envolve a dificuldade de se estabelecer um meio termo entre, de um lado, não realizar uma phishing expedition, não buscar de maneira indiscriminada uma quantidade de documentos excessiva, e de outro também de não correr o risco de, como requerente da prova, receber o despejo de uma quantidade de provas tão grande que se torne impossível de analisar. Professor Flávio, o que o senhor acha? Bom, primeiro parabenizar a Thais, depois no decorrer da exposição, se houver oportunidade, queria fazer 1 ou 2 considerações sobre o que foi dito, porque não tem como ficar em silêncio diante de um tema tão relevante, tão bem exposto, enfim, e que também se relaciona, né, com o tema da produção antecipada, e que eu cheguei a tocar lá, mas também, enfim, é difícil fazer isso andar, né, por uma série de razões, mas depois queria falar. Mas olha, Adriano, eu acho que essa é a questão no âmbito da produção antecipada de prova, é a questão de $1 milhão, entendeu? Ou mais. Porque, como eu disse, se você tem um inciso de transposição legal que diz que a prova poderá ser produzida para melhor e adequado conhecimento dos fatos, que é o inciso 3º, né? Prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar ajuizamento de ação, aparentemente não tem como eu, na petição inicial, apresentar as razões que justificam a necessidade de antecipação e mencionar com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. E isso é o drama de quem já empregou e, enfim, não tem muito como fugir. Algumas ideias, né? Essa indefinição, ela pode ser combatida talvez pela construção até próxima do que a gente tinha das condições da ação. Porque as condições, eu não vou voltar a elas, mas, em certa medida, quer dizer, se pegar a teoria da asserção, quer dizer, o que eu faço para viabilizar o desenvolvimento de um processo? Pegar a ideia de justa causa, por exemplo. São todas ideias próximas. Eu tenho que mostrar de que forma, em tese, eu me relaciono com o objeto que eu preciso conhecer, qual é a posição que eu ocupo. Eu tenho que expor que consequências eu imagino extrair ou pretendo extrair em relação aos fatos que eu pretendo conhecer, né? Porque isso, inclusive, dá a medida do conhecimento. E, de certa forma, fazer com que essa produção tivesse um caráter instrutório, né? De verdade. E não como, aparentemente, nós estamos anos-luz, nós aplicamos, né? Porque eu não consigo imaginar... Bom, no Paraná mesmo, estive no encontro lá no Bacelar, em que teve alguém que disse que... Eu fui falar de produção antecipada de prova e falou, olha, semana passada um juiz indeferiu a produção antecipada de prova e o tribunal manteve porque não tinha urgência.
E olha, não é prerrogativa de um tribunal de outro, eu estou cheio de ver isso aqui. Aliás, parênteses, nós estamos fazendo pela faculdade, eu montei um grupo de pesquisa com alunos da graduação, nós estamos com uma base de 18 mil processos de produção antecipada de prova e exibição de documentos aqui na comarca da capital, nós vamos ter que restringir isso, obviamente, e vamos fazer um levantamento empírico de produção antecipada de prova para tentar desmistificar algumas coisas. Mas o que eu ia dizer, para não me alongar muito, é tentar entender, afastar a ideia de estabilização da demanda e criar a ideia de que, em função da prova inicialmente colhida, outros elementos podem vir a ser trazidos. Ainda só para dizer, eu às vezes tenho um pouco de receio, isso tanto tempo pensando e tantas dúvidas. Que bom, estou vivo. Eu não sei até que ponto, quer dizer, a produção antecipada de prova entre nós vai ser, durante um tempo, malhar em ferro frio, porque como a nossa perspectiva do ponto de vista de dever de revelação de todos nós é substancialmente diferente da ideia de dever de revelação que vigora, por exemplo, no sistema americano, lá, quando se forma o documento, eu já sei do seu potencial em relação, e já sei da revelação. Não é à toa que, né, muitas vezes, o advogado americano quer fazer o call, não quer pôr por escrito. Se puser por escrito, tem que revelar. Nossa perspectiva é uma perspectiva completamente diferente. Então, eu não sei em que medida a gente consegue vencer isso. E só para mencionar, para ilustrar a sua pergunta, no encontro de direito societário lá, a grande pergunta foi exatamente a mesma. Como é que eu garanto que o sócio não vai fazer uma ficha expedition, mas, ao mesmo tempo, como pode ele deixar, etc, etc, etc. Então, talvez o equilíbrio esteja nisso, quer dizer, uma abertura ao instituto, porque, do contrário, ele não cumpre a sua função, e, ao mesmo tempo, um caráter dinâmico, o que não é difícil, porque no inquérito é assim que o Ministério Público faz. É assim que ele faz. E por que, então, eu não posso fazer em relação? Agora, vai pôr na cabeça do Poder Judiciário que eu posso criar vários inquéritos civis, né? Porque também no inquérito eu preciso ter um objeto determinado, eu não posso sair investigando qualquer coisa. Só em CPI se faz isso. Obrigado, desculpe me estender. Poderia fazer uma pergunta também? De mais nada, agradeço ao professor e já também deixo à disposição, né? Eu sei que o professor sabe que somos parte adversa nos casos aí do cimento, mas quero fazer uma pergunta meramente acadêmica. Como sempre, estamos aqui pelo amor ao debate, né? Sem qualquer... Enfim. Eu só vejo, assim, eu gostaria até de perguntar, porque realmente o meu ramo, como o Adriano bem sabe, é o direito material, né? O direito processual não é exatamente a minha especialidade, então realmente uma dúvida, mas me parece, daí por toda a minha experiência no direito já concorrencial de tantos anos, que haveria uma diferença entre a tentativa de acesso a provas com base lá naquela norma do CAD, né, de 2018, a regulamentação de acesso a documentos, e a ação preparatória, né? Ou seja, eu concordo totalmente com a visão do professor, no sentido que uma ação preparatória, você tem que justificar a necessidade do documento, até mesmo, né, processualmente, a utilidade daquele documento, o interesse, a legitimidade, etc. Agora, para a questão do acesso aos documentos do CAD, eu já vejo, daí uma visão um pouco mais publicista que eu tenho, como qualquer outro processo público e até de penalização pública, né, de persecução criminal, aí nesse caso, não é criminal administrativa, mas também de algo que também pode ser crime, como é o caso do cartel, teria o interesse do administrado como um todo, que ele poderia querer saber o resultado lá da investigação de uma maneira mais completa, por qualquer motivo que fosse, né? Tal como ele pode querer isso na esfera criminal, na esfera ambiental, em qualquer outra. Ou seja, ele poderia até querer saber mais informações da investigação do cartel, por simplesmente, pode não ter sido lesado, mas ele fala, olha, eu sou uma pessoa a favor da concorrência e não quero nunca comprar produtos de alguém que praticou um cartel. Então, eu quero saber quem fez isso, ou quero ter mais acesso a... Enfim, o que eu quero dizer é, a meu ver, não interessa muito essa legitimidade e a justificativa para o acesso ao documento no âmbito do CAD. Bastaria, por ser um processo público, basta que a pessoa, como cidadã brasileira, um cidadão brasileiro,
queira ter acesso, não importa para que ele vai ter uso. Ao contrário, novamente retorno, de um processo, né, de produção preliminar de prova, qualquer produção antecipada, que daí eu discordo dessa minha posição. Mas para essa questão de acesso ao documento do CAD, eu teria essa visão. Queria ouvir um pouco, deixando à disposição também o professor, se não quisesse manifestar, ou deixar para a Thaís, enfim, fico à disposição. Como falei, é meramente acadêmico, não levo aqui a questão profissional em consideração. Não, se me permitir, até por conta dessa menção, desde logo para deixar claro, e reciprocamente claro, sem dúvida, até fiz a menção justamente porque naquele momento, né, nem tinha, enfim, atentado da relação, enfim, mas é um cuidado que eu tomo sempre. Todo acadêmico tem que tomar um enorme cuidado quando advoga. E eu tomo e até tranquilo, porque, na verdade, eu procuro ser, sempre que possível, o mais coerente possível. Sempre tem o distinguish do caso concreto, enfim, um pouco de prudência, que foi o nosso caso aqui, resolve. Eu gostaria muito de ouvir a Thaís, e se me permite, só para levantar justamente, Adriana, a bola para ela, porque acho que, ligando os pontos que ela falou, o que eu vejo só é o seguinte, acho interessante essa ideia da legitimidade ser tratada diferentemente numa produção antecipada em relação a dados que o CAD tem. O que eu vejo, eu não sei o quanto a Thaís apanhou na arguição dela, né? Que pontos, né? Tem que apanhar sempre, porque isso é que nos torna mais fortes. Quanto ela apanhou e quanto ela bateu também, porque precisa ver, quanto ela reagiu. Mas, assim, eu não vejo como a perspectiva coletiva da prova possa passar incólume por problemas clássicos da tutela transindividual, que continua a ser um enorme problema. Porque é ao quadrado. Porque, na verdade, se você tem dificuldades em determinar uma disciplina do direito à prova, direito autônomo à prova, por exemplo, limites subjetivos da prova produzida, imutabilidade da prova produzida, que são conceitos que, às vezes, aparentemente nem casam direito, porque eu consigo dar uma imutabilidade dos efeitos de uma declaração, mas eu não consigo dar uma imutabilidade dos efeitos da prova produzida. Mas, ao mesmo tempo, é razoável imaginar que alguém possa ser submetido N vezes à mesma prova e seja obrigado a fazê-la N vezes. Então, não tem alguma coisa... Então, se você tem uma dificuldade enorme de dar o tratamento, razoável, pelo menos, de dar tratamento direito autônomo à prova, no âmbito transindividual, é vezes 2, ou vezes exponencial, talvez. Então, porque entra o problema, que a Thaís, assim, elegantemente, né, remeteu para os debates, mas entra um problema de adequada representação, entra um problema de contraditório, né, porque, no fundo, essa ação, uma ação coletiva em que se produz prova coletivamente, quem é o sujeito passivo que pode se defender? Quer dizer, não tem não tem ação coletiva inversa aqui para poder dizer, não, então eu vou estar adequado os representantes e isso legitima. É um problema a ser superado, por isso que eu digo que não sei como é que foi debatido lá. Essa perspectiva, só para terminar, de dizer simplesmente que, bom, então o processo no CAD, eu como qualquer cidadão, na minha leitura, é quase como dizer assim, é uma concorrência entre ação individual e ação coletiva, porque você está dizendo, olha, o indivíduo pode o que o coletivo também pode, mas numa perspectiva que aparentemente entre nós foi repudiada, porque a ação individual convertida em ação coletiva, ela foi vedada. Nosso sistema, que na verdade está fazendo aí, atribuindo adequada representação, quase como num modelo de class action, a um indivíduo, que aparentemente não é o nosso. E no terreno, e aí com vocês, e no terreno da concorrência, aparentemente isso é particularmente difícil. E o próprio artigo 2º da regulamentação fala em sigilo, em segredo industrial, quer dizer, outros dados que simplesmente não tornam a questão, no meu modo de ver, tão simples de dizer, não, como qualquer do povo, eu quero saber o que está acontecendo. Preservada, opinião respeitabilíssima, acadêmica, em contrário. Mas só tenho a agradecer a intervenção. É ótimo, Bruno, debatermos academicamente, porque sabemos separar as coisas perfeitamente. Muito obrigado, professor.
Eu acho, Bruno, que a gente tem que tomar realmente muito cuidado, e a ideia aqui não é atribuir a qualquer indivíduo a legitimidade para obter uma prova de cunho coletivo, né? Bem legais, excelentes ponderações, professora Acho, eu agradeço. Eu apanhei bastante na banca, ela durou quase 4 horas. Eu também bati bastante, como o senhor mesmo disse, é uma delícia, né? Aquele momento gostoso de debate e tal, então foi bem legal mesmo, bem gostoso. E eu fui sabendo dos riscos que a minha proposta trazia, né? Porque, de fato, trabalhar a tutela coletiva no Brasil já é difícil, por N motivos, o nosso modelo de processo coletivo não ajuda, a forma como o judiciário não sabe trabalhar com ações coletivas só piora, né? Engraçado que tem uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Direito Público bem interessante, em que eles fizeram um survey com vários juízes sobre as ações coletivas no Brasil. Tem uma série de falhas na pesquisa, método o empírico não foi lá dos melhores, mas o fato é que essa pesquisa nos traz um dado interessante, porque perguntaram para os juízes se eles se sentem capacitados para atuar com ações coletivas. E mais de 80% dos juízes, sinceramente, responderam não, nós não temos formação para isso, nós não temos condições para isso, nós não temos espaço na agenda para trabalhar com o que ações coletivas exigem que nós trabalhemos, né? Então, o problema do processo coletivo no Brasil começa na esfera legislativa e chega, claro, na esfera do judiciário, porque a gente tem, de fato, muita resistência e muita dificuldade em se compreender que se trata de uma racionalidade diversa, né? E o problema, né, a pedra do meu sapato, é claro que foi o contraditório, a representatividade adequada, né? Eu comecei o trabalho achando que eu teria 2 pedrinhas no sapato, que seria o juiz natural e o contraditório. O juiz natural acabou se revelando um falso problema, porque a ideia da concertação e da cooperação para a produção da prova já permite a superação de uma divisão estática de competência, porque é só para a produção da prova, e nós já temos N situações em que a prova acaba sendo produzida pelo juízo, que não é necessariamente o competente para aquilo. Então, foi um problema um pouco mais fácil de superar, mas o do contraditório realmente é um problema, que é o problema da representatividade adequada, né? E aqui nós temos 2 situações. Uma situação é a dos juízos que cooperarão, concertarão para a produção da prova. E aí eu posso ter, inclusive, uma produção de prova que não vai ter propriamente um caráter coletivo. Eu posso ter 10 juízos cooperando, eu posso ter poucas ações em que o fato se repete e a prática concertada do ato para a produção da prova vai ser interessante e vai permitir a participação de todas as partes. Não houver prejuízo à defesa, prejuízo ao processo, não vejo problema em se permitir a participação dos interessados. O grande problema é que, claro que eu fui além disso e defendi a possibilidade de concertação para a prática de produção de prova de fatos repetitivos em 100 ações, milhares de ações individuais. E aí é preciso trabalhar com a lógica do representante adequado, a partir de uma leitura correta da representação adequada, que aí está, então, o verdadeiro problema, né? Embora a doutrina acabe defendendo a representação adequada no Brasil, nós sabemos que, na prática, ela não é controlada, né? Não existe um controle em concreto que deveria existir para a representatividade adequada, mas é preciso trabalhar esse conceito, porque sem ele, nada em termos de tutela coletiva se sustenta, nada, absolutamente nada, desde a própria propositura de uma ação coletiva até os efeitos e a coisa julgada dali decorrente, quanto também a questão da produção da prova. Então, a ideia é que, sim, possa vir um representante adequado ou vários representantes adequados. Se eu tiver subgrupos ali, isso vai ter que ser respeitado. E, claro, que a partir da ideia de representação adequada e sendo ela adequada, eu poderei ter uma mínima estabilidade dessa prova. A ideia não é que essa prova possa se repetir, ela pode ser complementada, né? Isso já poderia mesmo para a produção antecipada de caráter individual também, né? Mas ela poderia ser complementada, mas uma pequena estabilidade aí, ao menos, para se evitar a repetição da prova por aqueles sujeitos que estiveram representados, tem que acontecer, e a utilização dessa prova, que também vai poder ser feita por todos aqueles que estavam devidamente representados naquela demanda. Seja porque aquele ente legitimado acabou sendo chamado pelos juízos que estão cooperando para a instauração do incidente de coletivização, seja porque ele pretende iniciar um procedimento para a produção coletiva da prova, ou contra ele está sendo iniciado um procedimento de produção
coletiva da prova, mas esse controle da representatividade vai ter que ser feito no caso concreto, com ampla possibilidade de participação de subgrupos, de controle judicial, de troca desse representante, enfim, todas as questões que aí sim são as questões mais complexas e difíceis do processo coletivo. Tudo isso atrelado às questões específicas do direito de concorrência. Então, é claro que a questão do sigilo vai ter que aparecer, é claro que a gente pode pensar aí também, e vai ter que pensar na participação do CAD em alguns casos, que vai poder, inclusive, participar, seja até mesmo iniciando esse procedimento quando necessário, enfim, tudo isso vai ter que ser analisado no caso concreto em conjunto, né? Mas ainda assim, como eu fiz lá, eu vou continuar defendendo a possibilidade, com todos os cuidados possíveis e controles possíveis, de, quando possível, quando necessário, isso acontecer. Obrigado, professora. Muito bom. Muito complexo para mim também. Oi? Muito complexo também para o meu conhecimento, mas muito bom. Imagina, Bruno, eu que te agradeço. Muito obrigado, professora Thaís, professor Flávio, pela resposta das perguntas minha e do Bruno. Deixo a palavra aberta, se alguém quiser fazer alguma pergunta, e eu, diante do que foi dito, também já tenho mais algumas. Daniel? Saber que o terceiro não sabe que precisa, vai a regra do contrato social. Bom dia aí. Os diretores podem assinar. Em primeiro lugar, foi um prazer aqui acompanhar as colocações aqui da professora Thaís, do professor Yarcho, né? A minha pergunta, enfim, para ambos, né, tem a ver com a questão da prescrição, que o professor Yarcho, inclusive, mencionou, né? A resolução do CAD sobre acesso a documentos é inspirada na diretiva da Europa, que tem uma regra que diz que determinados documentos da investigação somente vão ser divulgados depois de terminar a investigação, né? Depois de acabar o processo administrativo lá. O problema é que na Europa é muito claro que a prescrição somente se inicia depois de encerrado a investigação, depois da decisão que apurou a infração concorrencial. No Brasil, contudo, não tem uma regra tão clara. Há precedentes nesse sentido, há uma corrente que defende que a prescrição somente corre depois da decisão do CAD, né, somente depois do conhecimento da infração, como o professor mencionou, mas o fato é que há uma insegurança. Há um projeto de lei que tenta solucionar esse ponto, mas a pergunta é, na ausência de uma lei que diga que a prescrição não corre antes de acabar a investigação, como resolver essa tensão? Né? De um lado, o interesse legítimo do CAD de querer preservar uma investigação em andamento e somente revelar os documentos depois de encerrado, e de outro, os prejudicados, potenciais prejudicados, ali com o relógio correndo, né? Ou potencialmente correndo, e querendo ter acesso aos documentos, mas correndo o risco de prescrição. Né? Enfim, se é que existe como resolver essa tensão antes de uma lei que defina o ponto, né? Essa é a minha pergunta. Uma preocupação em preservar os conselheiros. Então, essa questão da prescrição, eu acho só chamar a atenção, não porque incomode, mas é porque o diálogo não tem alguém com o microfone aberto aí, Sim. e dividindo aí a conversa. Então, eu quase estava pedindo licença para não responder, porque tem um pouco de receio, né? Enfim, a prescrição é um tema que está sendo discutido, em vários processos nos quais eu atuo, esse tema está sendo debatido. Então, eu me sinto assim, um pouco desconfortável. Olha, acho que é a primeira vez que acontece isso na minha vida, mas eu acho que preferível... Há diferentes correntes. Eu acho que eu consegui falar o que eu tinha para falar. Quer dizer, eu reconheço a questão da vinculação da accionata ao conhecimento e, portanto, a possibilidade de se propor a demanda. Eu não tenho dúvida disso, até porque seria negar, tapar o sol com a peneira. É claro que a míngua de uma disposição expressa, você, claro, tem essas perspectivas diferentes, né? E a questão é saber se você prestigia mais a segurança ou prestigia mais o acesso, ou se prestigiar o acesso também é prestigiar a segurança. Então, puxa, eu não queria ser indelicado, mas se a Thaís pudesse responder, eu agradeceria. Eu também, professor, vou na mesma linha. É complexa essa questão, mas eu tendo a pensar, Daniel, não sei se da forma correta, que se o conhecimento do fato e o exercício da pretensão não está sendo possibilitado, a prescrição não pode correr, né? Eu tendo a preservar esse lado da coisa, né?
contra vários outros aí que possivelmente outras teses vão defender algo em sentido contrário. Não, tá ótimo. Obrigado aí pela... Não sei o que você questão. pensa a respeito disso, se você acha que... Não, é uma questão, de fato, problemática pela ausência de um dispositivo expresso na lei. Tem essas diferentes correntes, ao mesmo tempo você tem uma autoridade que tem uma agenda legítima de preservar o sigilo de documentos, enfim, dependeria, e existe essa tensão que não solucionada no momento, né? Tá todo mundo esperando a lei que talvez vá dar mais clareza para a situação. Mas enquanto isso, me parece que o exercício da pretensão não pode mesmo ser prejudicado. Não, tá ótimo, obrigado. Professor Flávio, pela sua resposta à pergunta do Bruno, com relação à questão da produção coletiva de prova e com relação à resolução do CAD, eu fiquei com a impressão de que o senhor vê a resolução do CAD como envolvendo um direito à produção de prova que seria um direito coletivo e não necessariamente um direito individual. Não sei se estou correto, no sentido de que esse direito de acesso à informação seria um direito dos que se demonstrassem prejudicados, ou que seria um direito eventualmente exercido por um legitimado coletivo, mas que esse direito não poderia ser reconhecido em relação a qualquer do povo ou a população em geral. Não, por favor, termina. Não, por favor, acho que era nessa linha. Por coerência teria que ser isso. Eu não creio que eu cheguei a esse ponto, mas posso chegar. Por coerência, porque eu não vejo por que limitar a individualidade. Se é adequado o representante, o problema pode estar aí, mas firmada a premissa de que é adequado o representante, repito, o problema pode estar aí, firmada a premissa, tem que admitir. Pelo contrário, até o ambiente convida a isso. Se há um lugar em que se poderia ter essa extensão, seria exatamente isso, né? No âmbito da atuação de adequados representantes, porque isso molecularizaria todo o funcionamento, quer do acesso à informação, quer posteriormente da adoção de providências, etc., evitando o fracionamento, até onde isso seja possível, obviamente, porque, salvo engano, estamos num terreno de individuais homogêneos, em que, em alguma medida, há a identificação do dano e a limitação, e aí, que também é uma outra discussão, né? Talvez até ocupe bastante desses processos que correm atualmente, aí individualiza, aí não tem como. Embora, muitas vezes, a discussão da individualização também aproveite a todos, seja muitas vezes a mesma questão jurídica, repassou, não repassou, né? Aquelas coisas que vocês conhecem melhor do que eu. Então, só para reforçar o aspecto anterior, eu volto a dizer, eu fugi da raia, e eu assumo que eu fugi da raia, assim, academicamente, porque de duas uma, ou ia ser obrigado a falar alguma coisa que pudesse ser explorada, não por ninguém que fosse deselegante, mas que amanhã depois pudesse ser explorada em detrimento de interesses que eu, como patrão, defendo, ou eu vou assumir uma posição academicamente reprovável de confundir defesa científica com interesse profissional. Então, eu perco a isenção, só para deixar isso claro, que meu silêncio não seja também tido como uma espécie de aceitação de tal ou qual tese. Foi, na verdade, uma postura que penso ser academicamente honesta, a de nem fazer uma defesa científica, que na verdade é profissional, nem fazer uma defesa científica, que é um suicídio, né? É isso. Mas acho que sim, que é coletivo vinculado ao interesse, à representação adequada. Muito obrigado, professor Flávio. Acho que ainda temos tempo para mais uma ou duas perguntas antes de encerrar. Gostaria de saber se o pessoal que acompanha tem alguma outra questão. Imagino que o pessoal que lide com isso no dia a dia também, talvez tenha indagações a respeito da questão do acesso à prova.
se ninguém for se manifestar, eu vou tentar trazer aí mais duas questões. Fiquem à vontade para trazer outras questões enquanto isso. Uma questão que eu acho que é fundamental em relação a essa possibilidade de produção de prova é eventualmente considerar que o CAD estabelece um determinado filtro por meio da resolução com relação a acesso a documentos. Se a gente focar especificamente na situação em que a produção de prova relacionada ao CAD talvez seja mais sensível, pelo cuidado da resolução, que é com relação às situações de cartel em que há leniência, me parece que há ali a possibilidade de um filtro realizado pelo CAD em relação ao acesso a determinados documentos que talvez sejam fundamentais para o próprio conhecimento do ilícito. Mas há também um momento posterior que pode surgir e que imagino que envolve muitos dos advogados que estão aqui presentes e que atuam com as ações de reparação, que é de uma eventual perícia para a quantificação do dano. E na perícia, a gente tem uma das dificuldades sérias, ao apurar o dano, conseguir avaliar em que medida, se houve repasse, ou em que medida foi feito esse repasse. Haveria a possibilidade de tentar dar um tratamento que fosse, de um lado, em relação à matéria de prova, que se iniciasse com a atividade realizada pelo CAD, terminasse com uma atividade realizada pelo judiciário em relação à produção de prova, e de outro, se seria possível, dentro do Poder Judiciário, passar por todos esses momentos, passar por todas essas etapas. As etapas de produção de uma prova que seria necessário ao conhecimento do ilícito, eventualmente uma prova que fosse necessária à quantificação do sobrepreço, mas também uma prova que eventualmente fosse necessária, e daí quase uma espécie de reconvenção em relação à primeira, para o cálculo do sobrepreço. Desculpe, para o cálculo do repasse. Então, como se a gente tivesse um procedimento antecipado de produção antecipada de prova que não se resumisse, à esfera estritamente judicial, 2, que não se resumisse exclusivamente à produção de uma prova ou a um objeto específico, mas que tivesse esse procedimento aí, esse estabelecimento quase de um diálogo com relação ao que seria produzido em termos de prova. Thaís, vamos inverter, você começa essa? Sim, professor. Eu acho que sim para as duas coisas, Adriano. Acho perfeitamente possível pensar num prosseguimento no judiciário da prova que já se iniciou no CAD para apuração de outros fatos, mas também que essa prova possa desenvolver no âmbito judiciário. Aí entra um pouco a questão da primeira pergunta, né? Aquela pergunta que você fez relativamente à descrição adequada dos fatos. Eu estou plenamente de acordo com o que o professor Yarcho trouxe aí, né? É muito difícil trazer todos os fatos que serão objeto da prova. Pode ser que eu já consiga, de cara, acumular ali esses fatos relativos a essas duas questões que você apontou nesse momento, mas também é possível que da própria produção da prova outros fatos necessários acabem surgindo, né? Então, me parece que eu gosto mais de ter uma visão aí ampla desse procedimento, imaginando que tanto a prova que já iniciou no âmbito administrativo pode ser complementada nesse procedimento, quanto que ela pode ser amplamente realizada também nesse procedimento. Se nós pegarmos a ideia de que a cooperação vai além da cooperação entre juízos, né, não é uma cooperação judicial apenas, mas é também uma cooperação que admite a prática concertada entre CAD e Poder Judiciário, eu não vejo problema em se admitir essa produção concertada da prova, já imaginando que ela vai ter por objeto tanto a questão das medidas necessárias à infração à concorrência, quanto também a reparação dos danos que dali decorrerem, inclusive com a possibilidade de quantificação, se for necessário. Não sei se eu tenho alguma coisa a acrescentar, porque, sem dúvida, até pelo
pela liberdade que desfruta o juiz no desenrolar da instrução. Eu fiquei aqui, enquanto a Thais dava a resposta, mesmo a partir da pergunta, eu não sei até que ponto o judiciário poderia impor algum tipo de limitação à prova perante ele próprio, entrando naquela discussão sobre o argumento da prova, digamos, antes da prova, da expertise inerente à atribuição de que é dotado o CAD. Porque isso aqui é uma dor de cabeça para todo mundo, né? Porque não é só o problema da decisão do CAD e qual é a repercussão que a decisão do CAD tem e a revisão jurisdicional da decisão do CAD, né? Não é só esse o problema. Isso pode ter problema também na questão da atuação jurisdicional em complemento ou, contrariamente, à prova produzida no âmbito administrativo. Aparentemente, a questão é mais sutil na prova do que na revisão da decisão, mas aparentemente o problema é o mesmo, porque se eu não posso rever a decisão, é porque eu não posso rever de alguma forma como a decisão foi construída, e ela foi construída a partir da prova, então o problema é o mesmo, né? E parece que o problema é o mesmo. Então, talvez o risco houvesse mais de eventualmente haver algum tipo de limitação ao direito à prova de parte a parte, por essa questão de, não, a prova econômica que foi produzida perante o CAD, essa é intocável, porque, na verdade, a expertise, etc., e o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir um perito, a prova do CAD, que é um órgão que tem aquele discurso que vocês conhecem, por um perito, no caso concreto, que não tem. E talvez o problema estivesse aí. Quer dizer, existe a possibilidade, sem dúvida. Agora, que eficácia se dá à prova produzida nessa cooperação, nesse compartilhamento, que talvez seja o maior problema, mas a base do problema mais difícil de resolver, que é como o judiciário lida com o material produzido, inclusive decisões produzidas pelo CAD. Muito obrigado, professora Thais. Muito obrigado, professor Flávio, pela resposta à pergunta. Indago se mais algum estudante, membro do grupo, advogado, advogada que nos acompanha, tem alguma questão. Eu disse aos professores que o grupo era bastante participativo e talvez, dada a complexidade das questões processuais, aí o grupo esteja um pouco mais... Esse tema da prova... Considero que você é um adequado representante deles, inclusive. São todos catatônicos, realmente, porque o tema é difícil mesmo, né? Mesmo para quem atua na área, porque são muitos dilemas, muitos paradoxos, né? Não é fácil mesmo. Bom, uma última, então, rapidamente para fechar. Seria a solução para as ações reparatórias, tanto para resolver o problema do sobrepreço, quanto para resolver o problema do repasse. Estabelecer a necessidade de uma produção concertada de prova com relação ao tempo, em que isso fosse talvez uma medida impositiva, tentar concentrar, já que a gente não consegue tornar isso um procedimento obrigatoriamente coletivo, já que o valor do sobrepreço ele tem um caráter global e o valor do repasse eventualmente também. Será que não seria a solução tentar usar a questão da prova e eventualmente até de uma antecipação da prova para conseguir dar uma maior coerência com relação às decisões relativas a sobrepreço e repasse? Thaís, é a tua área perfeita. Depois até se for o caso, dou alguma pitadinha, mas acho que é tua área.
É claro que eu vou dizer que sim, né, Adriano? Você já deve imaginar. Vocês devem estar pensando que pessoa otimista é essa, né, gente? Eu acho que sim. Eu tento acreditar que nós estamos dando uma destinação muito insuficiente para a concertação até agora, tá? E eu não vejo apenas na perspectiva da prova principalmente, mas vejo também outras perspectivas, né? Quando eu fui fazer a tese, eu mandei um e-mail para todos os juízes de cooperação que constam lá no CNJ, porque o CNJ tem o espaço da rede de cooperação, né? Tem lá, rede de cooperação, aquela coisa linda, núcleo de cooperação, juiz de cooperação, você olha aquilo e fala, nossa, agora vai, né? Agora a coisa vai funcionar. E aí eu mandei e-mail para todos, no Brasil inteiro, cada estado tinha lá os seus 2, tinha um e-mail de todo mundo no site, mandei, me identifiquei, ó, pesquisa, né, para minha tese e tal. O que vocês estão achando aí dessa ferramenta, da concertação? Mais especificamente da prova, acham que pode ser interessante? Quantos atos de cooperação vocês já intermediaram? Que a ideia da figura do juiz de cooperação, que existe em cada tribunal, é que juízes que queiram praticar atos concertados possam acionar esse órgão, né, seja um núcleo, seja o juiz, para auxiliar ou possibilitar que outros juízes participem, auxiliar em questões procedimentais, uma série de questões interessantes que a própria resolução do CNJ vai trazer, né? A maioria respondeu que achava super legal, mas que nunca tinha visto aquilo. E um em especial respondeu que foi o mais entusiasta, ele achou o máximo, é uma ferramenta incrível e tem sido muito utilizada para agilizar o trâmite de cartas precatórias. Quando ele respondeu isso, eu acho que eu não vou contar para ele, né? Que não é bem por aí. Então, tudo isso para dizer que, assim, são 2 temas, eu estou numa posição ingrata, né? Porque eu estudo 2 temas muito prejudicados, que são objeto de muito preconceito e com razão, né? A tutela coletiva e a cooperação. É muito difícil fazer esse negócio funcionar, né? Eu concordo com o professor Yarcho. O professor Yarcho colocou 2 vezes. Aí está o problema, na representação adequada. Está, gente, está ali o problema que ninguém consegue resolver, né? Essa é a pergunta do 1 milhão da tutela coletiva, de fato, né? E, de outro lado, a concertação exige uma mudança cultural muito grande, né? Você dizer para juízes que eles não vão decidir cada um na sua ilha, que eles não vão produzir cada um a sua prova, que eles vão ter que fazer um movimento, conversar, dialogar, né? Pensar em criação de espaços de diálogo e deliberação, de instauração de procedimentos conjuntos para facilitar a prática dos atos, já é difícil. Quando você coloca, então, o judiciário para fazer uma concertação com o CAD, talvez seja mais difícil ainda, né? Então, eu tenho perfeita ciência da dificuldade dessa coisa toda ser implementada. Mas também estamos aqui no papel, na academia, de tentar, né? Então, se isso for útil, se isso for necessário no dia a dia, nos casos, acho que temos que pedir, temos que tentar mostrar que estamos aí diante de ferramentas possíveis, que possibilitam isso, tá? Então, é claro que eu gosto da ideia da prática concertada entre judiciário e CAD na produção dessa prova, seja para facilitar essa produção, seja para evitar incompatibilidade, né? Foi um problema que o professor Yarcho, com toda razão, trouxe na sua fala. Se me permite só, não tem nada a crescer, porque eu ia complementar o seguinte, aparentemente, além de tudo, a gente ainda esbarra numa má compreensão do que é a independência do juiz. Porque, na verdade, não é uma crítica, não creio que seja consciente, mas é que, aparentemente, mesmo o judiciário não escapa de um certo ranço do exercício do poder no país, que para combater patrimonialismo acaba sendo patrimonialista sem perceber. Porque aqui mando eu. E esse negócio de, não, então eu não posso, aqui eu vou valorar a prova, etc. Então tem, consciente ou inconscientemente, é difícil dizer, né? Por mais irracional que possa ser, porque, na verdade, a coordenação deveria atacar uma fonte de problema. Na verdade, você vai coordenar, vai potencializar resultado, vai uniformizar, tudo o que o discurso prega, teoricamente, deveria ser. Agora, é difícil. É difícil, ainda mais num país em que o direito federal vale para todos, mas são realidades muito distintas e cada um também tende a resolver segundo sua própria visão de mundo, né? Mas falou bem, Thaís, nosso papel é que nem sempre se luta para vencer. Até porque vencer, às vezes, é um conceito relativo
E, às vezes, a vitória vem depois que a gente já foi. Claro. Isso... O não nós já temos, né? Isso, Outro dia eu participei de um grupo de pesquisa em Direito do Trabalho lá da USP de Ribeirão. Eu fui dar uma aula na pós, lá da USP de Ribeirão, uma pós de processo, lá de Ribeirão, do professor Gajardoni, do professor Camilo. E aí era sobre prova, sobre teoria da prova, acabei falando, claro, de coletivização da prova e tal, e um aluno que atua no direito do trabalho e previdenciário me pergunta se eu achava possível aplicar nesses âmbitos também. Eu disse que sim, ele me chama então para um grupo de trabalho, um grupo de estudos lá da USP de Direito do Trabalho. E a questão que todos eles tinham era a seguinte: ações de perda de capacidade laboral, de acidente de trabalho, na justiça comum, uma prova é produzida, uma perícia que se atesta, em que se atesta a perda da capacidade, se fixa lá uma indenização. Quando se vai lá para o Previdenciário, lá na Justiça Federal, uma outra prova é produzida na qual se constata que não houve perda da capacidade, então não se concede o benefício, né? Eu até insisti com eles, tá, você está falando que o problema é de valoração, é uma prova que é valorada, porque é claro que a valoração já está muito mais para o lado da decisão do que da produção da prova, né? O juiz valora já decidindo, então ele já valora com olhar na pretensão. Uma prova pode ser perfeitamente valorada de um jeito porque a pretensão é uma e ser valorada de outro jeito porque a pretensão é outra. Até por isso é que, para mim, por exemplo, não dá para existir uma valoração coletiva da prova. Jamais vou poder valorar coletivamente essa prova produzida, porque a pretensão é que vai nortear isso. Ele falou, não, professor, o problema não é de valoração, é de produção. Lá na Justiça Comum vem um perito que diz que houve, lá na Justiça Federal vem um perito e diz que não houve. Aí eu pergunto, como que eu explico isso para o meu cliente, né? Dá para consertar atos, então, e produzir uma prova só que seja utilizada tanto na Justiça Comum como na Justiça Federal? Eu disse, me parece que sim. O próprio artigo 67, parágrafo 3º, autoriza a concertação entre juízes de competência materialmente diversa. Então, não há um problema quanto a isso. Ah, mas o INSS não vai poder participar da produção da prova na Justiça Comum. Por que não? Estamos falando de produção da prova. Pode. Assim como eu posso produzir essa prova na Justiça Federal, mas eu posso ter uma concertação de atos entre o juízo da Justiça Comum e o juízo federal para a produção única dessa prova e depois a valoração que se fará dela é outra história e aí sim não dá para fazer isso de forma conjunta. Aí vem a aluna, uma das alunas e traz a pergunta do milhão, né? Mas como que eu faço para o juiz deferir um negócio desse? Falei, você pede, você pede, você pede, você pede. A gente publica artigos, a gente tenta convencer as pessoas de que isso pode acontecer. E um dia, quem sabe, isso possa acontecer. Como o professor Archer disse, talvez nem sejamos mais aqui, mas temos que tentar. Gente, muitíssimo obrigado. Muito obrigado, professor Flávio, pela exposição. Muito obrigado, professora Thais. E pelos debates, apesar de terem dito que não são generalistas e que não têm tanta familiaridade com o direito da concorrência, trataram de pontos aí que são absolutamente centrais para as ações de reparação e até para as próprias ações anulatórias. Acho que esse último comentário talvez dialogue um pouco com a relação entre ação anulatória, produção de prova na ação anulatória e produção de prova nas ações de reparação de dano. Enfim, queria só reforçar esse agradecimento. Acho que eu aprendi muito e espero que os membros do grupo também tenham tido a chance de aprender tanto com esses grandes professores. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço, Adriano. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, professor Yarcho. Muito obrigada. Foi um prazer. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.